Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e sua alma, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! O profeta Isaías é o profeta messiânico. O livro de Isaías é a mini Bíblia, é a Bíblia dentro da Bíblia. O livro de Isaías é o livro profético que mais trata a respeito do Messias. O profeta Isaías tem esse título, o profeta messiânico. E nesse texto, para ser preciso, Isaías está falando a respeito do sofrimento de Jesus. Tanto é que esse texto é o relato do servo sofredor. Você vai ler esse texto e você vai ver comentarista dizendo que esse texto é o texto do servo que sofre. O Deus que se fez servo, que habitou entre nós para servir, mesmo sendo Senhor, se dispôs a servir, se dispôs a enfrentar a cruz, o sacrifício, servir pelo exemplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, ele é vivenciado no exemplo. Ele é identificado pelo exemplo. Se eu, como cristão, filho de Deus, não estiver disposto a servir ao Senhor pelo exemplo, não é o evangelho que eu estou servindo, não é a Cristo que eu estou servindo. O nosso exemplo é a marca maior da nossa pregação. O nosso exemplo de santidade, o nosso exemplo de servidão, o nosso exemplo de estar disposto até sofrer em nome desse evangelho, é a chamada de Deus para nós. Cristo foi assim, e aqui há muitos anos atrás, antes de Jesus chegar, o profeta está dando um relato, está dando
um depoimento. E o texto é tão forte que ele inicia dizendo: eu vou pregar, mas não sei se as pessoas vão acreditar. Ele diz: quem deu crédito à minha pregação? Eu vou até anunciar, mas acredito que as pessoas não vão pôr fé naquilo que eu estou falando. Dado a complexidade do texto, ele está dando os detalhes da morte de Jesus, os detalhes da cruz, ele está dando os detalhes do Calvário, os detalhes do sacrifício, ele está dando detalhes da fisionomia sofrida de Jesus. Diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Ele está dizendo que nós o reputávamos como aflito de Deus e ferido de Deus. Ele está dizendo que as pessoas não fizeram caso dele. Ele não tinha importância para as pessoas. Ele está dando todo um relato de quem de fato seria o Messias. Mas na expectativa dos homens, na expectativa de Israel, na expectativa do povo, eles esperavam um grande rei, um grande líder, um grande monarca, que tirasse o povo da sua luta, do seu sofrimento. Eles não esperavam um servo sofredor que ia morrer, que ia enfermar, que ia servir pelo exemplo, que ia morrer numa cruz. Então era essa pregação que Isaías estava anunciando, que as pessoas às vezes não iriam acreditar, e muitos não acreditaram. Se cumpriu o que Isaías disse, porque o povo judeu não acreditou nisso. Algumas pessoas que acreditaram foram os discípulos, os apóstolos e algumas pessoas. Mas muitas pessoas em Israel até hoje esperam o Messias. Não acreditaram que o Cristo sofredor, naquela cruz, viria naquela maneira, montado num jumentinho emprestado, viveu vida simples, nasceu numa manjedoura, viveu a vida comum. Então eles não acreditaram nessa pregação, a pregação da cruz. E hoje, há 2000 e alguns anos que já se passaram, muitos ainda não entendem o que representa a cruz. Não se apoderaram da instrumentalidade da cruz. Para você, o que é a cruz? Isaías está dizendo a respeito da cruz. Eu quero mencionar 3 benefícios da cruz nesse texto. 3 benefícios desse sacrifício, desse exemplo que Jesus demonstrou ao mundo através da cruz. Jesus podia morrer de qualquer maneira, mas Jesus morreu sobre cruz, a pena máxima para um criminoso. A cruz era um instrumento usado para humilhar, torturar, matar, feita por 2 vigas de madeira. Tinha 2 formas, tinha uma forma que era em T, outra forma que era em X, onde eram colocados marginais, criminosos e malfeitores. A cruz de Cristo foi um fato insignificante para uns, não tinha significado para outros, não tinha grande relevância para as pessoas, mas para nós, para você e para mim, o que foi a cruz? O que foi esse sacrifício? O que foi esse exemplo que ele deu naquela cruz? Primeiro, a cruz, primeiro benefício que a cruz proporcionou a nós, a cura. Segundo esse texto, tem muito mais benefícios, eu só quero falar sobre 3. O verso de número 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, contudo reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A Bíblia está dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o verso 4 está dizendo que ele tomou, carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então a cruz, ela tem um benefício direto de te curar. A fé no sacrifício vivo, no sangue derramado no Calvário, te cura. É pelo sangue que nós somos curados.
Foi pelas pisaduras de Jesus que nós hoje podemos tomar posse de um milagre. Levanta a sua mão aí. Se você tem alguma dor física, alguma dor na alma, alguma dor espiritual, eu profetizo essa noite que através do sangue de Jesus, através da pregação da cruz, da palavra, do exemplo de Cristo, ao enfermar, ao sofrer, ao moer naquela cruz, Ele transfere saúde para você essa noite. Receba saúde. Receba saúde para a sua vida. Receba saúde para a sua casa. Receba saúde para os seus filhos, para a sua família. Receba a saúde da palavra de Deus essa noite. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Segundo benefício, versos 5 e 6. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Sabe, a cruz proporciona justificação. A Bíblia está dizendo que as nossas iniquidades, nossos pecados nos condenaram, nos afastaram dele, mas através do exemplo dele na cruz, através de seu sangue, com esse ato, ele declarou você justificado. E a justificação é um ato legal, judicial de Deus, é feita no tribunal de Deus e não no nosso coração. Não tem a ver com a sua vontade, não tem a ver com o seu coração ou com a inclinação do seu ser. Tem a ver com o exemplo do sacrifício de Jesus. Tem a ver com a postura de Cristo na cruz. Eu sou justificado porque alguém foi lá e justificou por um ato exemplar, judicial. A cruz, o sacrifício de Jesus foi um carimbo de soltura, foi um carimbo de isenção. Toda a sua dívida, toda a minha iniquidade, todo o nosso pecado foi tirado. A cruz foi um carimbo. A cruz foi um carimbo. O sangue foi a marca dessa justificação. Hoje você não está mais condenado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não seja condenado na sua mente, não seja acusado na sua mente. Você está livre pelo sangue de Jesus, pelo exemplo de Jesus naquela cruz. Você está justificado. Não aceite condenação. Não aceite imposições humanas, acusações de pessoas, setas do inimigo. Não aceite influências diabólicas. Não aceita condenações. A sua mente, você foi justificado. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21. O apóstolo Paulo diz assim. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21, o texto bíblico vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nesse ato, para que nesse exemplo, nessa entrega de Jesus, nós fôssemos feito justiça de Deus. Você é justiça de Deus na terra. Você representa a justiça de Deus na terra. E não creia em algo diferente disso. Você não é injusto, você é justo. Ah, eu sou justo porque eu tenho qualidades. Não, nós não somos justos porque temos qualidades, não. Se nós temos atos de justiça é porque a cruz nos alcançou. O sacrifício de Jesus naquela cruz nos alcançou e nos tornou justos. Ninguém era justo, mas aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca teve pecado,
aquele que não teve mancha alguma, ele aceitou assumir o pecado de todos. E ao assumir o pecado de todos, ele transferiu a justiça dele para cada um de nós. Você está justificado. Você é justificado. A justificação pela fé é a principal doutrina do cristianismo, meu irmão. John Piper diz assim: pregar e viver a justificação pela fé glorifica a Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Luiz Berkoff define justificação assim: é um ato judicial de Deus no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Através da justiça de Jesus Cristo, ele declara que todas as exigências estão satisfeitas com relação ao pecador. Mais alguma coisa? Mais alguma condenação? Olha no sacrifício de Jesus. Com base no sacrifício de Jesus, todas as exigências em relação ao pecador estão perdoadas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você pode glorificar o Senhor por isso? Você foi justificado. E a cruz, no verso 10 desse texto, ainda tem mais um benefício: a redenção. O verso 10 diz assim, acompanhe comigo a leitura da palavra: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Jesus foi voluntariamente para aquela cruz. E a atitude de Jesus naquela cruz era morrer para expiar. O texto está dizendo: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A expiação é a redenção, a compra. Amém? Ele vai redimir as pessoas. O sacrifício da cruz nos redime, nos compra novamente. Redenção é um ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertar, reabilitar, reparar, salvar. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder do alheio, de tirar da autoridade do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar das penas do inferno. É tirar das chamas do inferno, é comprar aquele que estava destinado às chamas, é resgatar, trazer, comprar alguém que não tinha valor algum, arrancar das penas que ele merecia, tirar das chamas infernais. Foi isso que o ato de Jesus naquela cruz fez: arrancou o miserável pecador como eu, tirou das chamas do inferno, tirou das garras do diabo e colocou na sua maravilhosa luz. Foi isso que Jesus fez. Isso é o Evangelho, isso é a palavra, isso é a salvação, isso é o cristianismo. Isso é o verdadeiro Evangelho. Isso é a redenção dos nossos pecados. O pecado ia nos cobrar um salário muito alto. O sangue foi lá e pagou e comprou quando nós éramos inimigos de Deus. Jesus te comprou, não era porque você era bom demais, não. Jesus pagou, redimiu você, não era porque você era santo demais, não. Qual é o critério de escolha que nós temos, irmãos? Quando você vai escolher alguém para fazer alguma coisa, você escolhe pelo critério das habilidades. Você escolhe
pelo critério daquilo que ela faz muito bem. Jesus nos escolheu porque nós não fazíamos nada bem. Jesus nos aceitou porque quando nós éramos inimigos de Deus, declarados, o pecado nos fez inimigos de Deus. Mesmo assim Ele foi lá e pagou, comprou, assumiu a nossa culpa, expiou o nosso pecado, nos redimiu. Redenção é livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Redenção é um conceito básico para aquilo que entendemos biblicamente sobre salvação. A redenção é pagar de novo. O pecado já tinha sentenciado cada um de nós. Salário do pecado é a morte. Nós já tínhamos o nosso salário, a nossa paga pelo pecado. Nós já tínhamos recebido. Mas Jesus com seu sangue foi lá e pagou de novo. E nos comprou para Ele. Você foi comprado. Você tem dono. Ele te livrou. Ele livrou você do medo de não ter valor, da condenação do inferno. Você não tinha valor algum. Ele livrou você do medo de ser feliz. Ele livrou você do medo de não receber perdão de Deus. Tem um texto em Gálatas capítulo 6, verso de número 14. Vê se é esse aí para mim. Gálatas 6, 14. Quero encerrar orando com vocês sobre essa mensagem da cruz. 6,14, vamos ver se é esse. Mais longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eita, meu Deus. Irmão, você já está crucificado para o mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não me glorio. Longe de mim gloriar, vangloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.